Ele apareceu numa plantação abandonada e no primeiro dia já virou de posição sozinho. Ninguém sabe quem colocou, ninguém sabe como foi parar lá, mas todos que moram perto começaram a ouvir passos no milharal. Fica até o fim, porque esse espantalho não tá lá para espantar passarinho. Durante anos ninguém mais pisava ali. Era uma plantação antiga, de milho, diziam. Mas desde a seca de 98, o lugar ficou entregue ao tempo. As folhas secaram, o mato cresceu. O terreno virou só silêncio e poeira. Quem passava por perto apressava o passo. E quando a porteira caiu, ninguém se deu ao trabalho de levantar. Mas de uns meses para cá, algo mudou. Começaram a notar marcas no chão, rastros, como se alguém andasse ali, de noite. Um cachorro de um vizinho apareceu com espinhos nas patas, e uma senhora jurou ter visto uma sombra alta, bem no meio da plantação. Ninguém deu muita atenção, até que, numa manhã de segunda-feira, o espantalho apareceu, de pé, no centro, como se nunca tivesse saído dali. Só que ninguém da vila tinha colocado ele lá. E o mais estranho é que ninguém nunca tinha visto aquele espantalho antes. Ninguém viu quem trouxe. Nenhum caminhão, nenhuma pegada. O espantalho simplesmente apareceu. Alto demais para ter sido colocado sozinho. Firme demais para ter sido improvisado. Tinha quase 2 metros. A cabeça era um saco de estopa costurado com arame, e onde deveria estar a boca, uma linha de pregos enferrujados. Os braços eram finos, mas esticados, como se segurassem alguma coisa invisível. E a roupa, bem, a roupa não parecia velha, parecia usada, como se alguém tivesse tirado naquele mesmo dia. Ninguém da região reconheceu aquele tecido. Era grosso, meio engomado, cheirava a couro molhado, mas a parte mais esquisita era o lenço amarrado no pescoço, vermelho, com uma letra costurada à mão, bordada de preto. C. Ninguém soube explicar o que significava, e mesmo assim, ninguém tirou. No começo, pensaram que era só fantasia, um pano velho jogado por alguém, para assustar. Mas bastou chegar perto para perceber que não era qualquer tecido. Era grosso, firme, como se tivesse sido tratado com algum produto. Tinha um brilho estranho, como couro. Mas não era couro. E onde o sol batia, ele parecia escurecer, como se a luz incomodasse. Uma das mangas tinha remendos, feitos à mão. Mas o ponto era diferente de tudo que se vê por aqui. Costura feita com linha cinza, trançada em zigue-zague. Detalhes demais para algo jogado às pressas. No bolso da calça, alguém viu uma marca bordada, 3 letras, CRM. Nenhum morador com essas iniciais, nenhum registro na cidade, só especulação. Teve quem dissesse que era de um andarilho antigo. Outros juram que era roupa de defunto, só que bem cuidada demais para isso. No fim, ninguém conseguiu explicar. Mas uma coisa era certa: aquela roupa não era desse tempo. E talvez nem desse lugar. A primeira mudança foi sutil. Um morador que passava todos os dias viu que o espantalho não estava mais olhando para a plantação. Estava virado de frente para a estrada. Achou que era o vento. Mas no dia seguinte, o espantalho estava virado novamente. Só que agora encarava a casa dele. Ele jura que não contou para ninguém. Mas na mesma semana, o filho dele começou a sonhar com um homem de braços abertos, sempre parado na porta do quarto. O menino acordava gritando e dizia a mesma frase toda noite. Ele virou de novo pai. A partir dali, outros moradores começaram a notar a mesma coisa. Cada dia, o espantalho parecia encarar uma casa diferente, como se ele estivesse escolhendo ou esperando. E toda vez que alguém tentava tirar, ele voltava, no mesmo lugar, com os olhos voltados para outro alguém. Era uma sexta-feira. O céu estava limpo, sem vento. Mas os cachorros começaram a latir como se estivessem cercando alguma coisa. Era meia-noite. Um latido puxava o outro, casa por casa, até que a vila inteira virou um coro de alerta. Um barulho seco no milharal, como de algo tropeçando. Depois, silêncio. Tão forte
que parecia que a noite estava prendendo a respiração. Quando amanheceu, um dos cachorros tinha sumido. A corrente estava solta, com a coleira aberta no chão. O dono foi até o milharal e viu o espantalho, com a perna esquerda suja, um líquido escuro, já meio seco. No chão, marcas de pata. E no meio delas, marcas de passo, como se alguém tivesse arrastado o cachorro, mas andando de costas. A trilha acabava na porteira, que dessa vez estava fechada. No começo, pensaram que era brincadeira. Pés, descalços marcados na terra seca. Mas tinham algo estranho. Eram grandes demais e fundos demais, como se a pessoa fosse muito pesada, ou como se tivesse sido arrastada para baixo a cada passo. Um adolescente tirou fotos com o celular. As pegadas iam em linha reta, mas nunca tinham marcas ao lado, sem pisada lateral, sem tropeço. Era como se andassem reto, sempre na mesma posição. E o mais bizarro é que em uma das pegadas havia um pedaço de palha amassada no fundo, enterrada, quase como se estivesse brotando do próprio solo. Como se aquela coisa que caminhava ali não estivesse exatamente acima da terra. Seu Newton era teimoso. Tinha uns 60 anos e dizia que tudo isso era bobagem. Espantalho não anda, não. Quem anda é gente. Pegou o machado, colocou o boné e foi sozinho. Eram 16h30. Disse que ia cortar o boneco pela base e tacar fogo. Que ninguém precisava ter medo de palha. O sol começou a baixar e seu Newton não voltou. Chamaram, gritaram, nada. Encontraram o machado, sim, mas não onde devia estar. Estava cravado no tronco de uma árvore, a quase 400 metros dali. Alto demais para alguém ter jogado e fundo demais para ter entrado com uma só pancada. Nenhum rastro, nenhuma voz, nenhum sinal. Só o espantalho. De novo de pé. De frente para a casa de seu Newton. E com algo novo. O lenço do pescoço agora estava desfiado. Como se alguém tivesse puxado. Ou lutado para sair. Depois do sumiço do seu Newton, ninguém mais teve coragem de chegar perto. Mas foi aí que as coisas ficaram piores. Porque o espantalho começou a sumir. Não sempre. Só de vez em quando. Mas sempre à noite. E sempre na mesma hora. 3 da manhã. Um dos jovens da vila começou a filmar de longe. Colocou o celular na janela da cozinha. Na primeira madrugada, nada. Na segunda, o espantalho virou devagar e encarou diretamente a câmera. E na terceira, ele não apareceu no vídeo. Era como se a imagem pulasse alguns segundos, tipo um corte, mas sem edição. Quando amanheceu, ele estava em outro lugar. Não no milharal, não na estrada. Estava encostado, no muro da escola abandonada, em pé, intacto, mas com um detalhe. Alguém tinha colocado um novo lenço no pescoço, azul, com outra letra costurada, N. Era sempre de madrugada, e era sempre diferente. Ninguém o via se mover, mas pela manhã o espantalho tinha um novo lenço no pescoço. Primeiro foi o vermelho com C, depois o azul com N. Em seguida, veio o amarelo, com a letra L. Um por dia, um por noite, como se ele estivesse escrevendo alguma coisa. Um rapaz tentou anotar a ordem. Achou que era coincidência, até perceber que aquelas letras eram iniciais, da vila, de nomes, pessoas que moravam ali, gente que conhecia, gente que ele via todos os dias, gente que começou a desaparecer, um por um, assim que a letra aparecia. Quando encontraram o espantalho encostado na escola abandonada, acharam que era só mais uma aparição, mas no chão, bem abaixo dos pés de palha, havia um papel, amarelado, molhado nas bordas, escrito à mão, mas a letra era estranha, tremida, fina, meio inclinada demais, e dizia só isso: vocês esqueceram de mim. Ninguém sabia de quem era, mas o inspetor da vila lembrou de uma coisa. Em 1998, a escola foi evacuada por causa da seca. Os alunos foram transferidos. Todos menos um menino que sumiu no último dia de aula. Nunca mais foi visto. E o nome dele
Era Carlos Rafael Monteiro. As mesmas iniciais do primeiro lenço, CRM. Foi a bibliotecária quem achou. Dentro de um livro de registros, antigos na última gaveta, debaixo de uma pilha de poeira. Era uma lista de chamada, do último ano em que a escola funcionou. 33 nomes. No canto superior, as iniciais CRM, escritas a lápis. E mais estranho ainda, algumas letras estavam circuladas. CNL, exatamente as mesmas que tinham aparecido nos lenços do espantalho. A bibliotecária procurou a lista de moradores atuais da vila, comparou e engasgou, porque cada letra circulada correspondia a alguém que sumiu nos últimos meses. Gente que estava viva até o espantalho aparecer. Gente que nunca teve motivo para ir embora. Gente que, depois de sumir, teve o nome riscado da lista, a caneta, como se alguém ainda estivesse atualizando aquilo. Dona Olívia tem 72 anos. Mora sozinha desde que o marido faleceu numa casinha de madeira com vista para o milharal. E jura que viu o espantalho andando. Disse que eram 2h da manhã. Acordou com o barulho da cerca rangendo. Pensou que fosse vaca solta. Mas o que viu pela janela... Não. Era bicho. Era gente. Ou quase isso. Uma figura alta, de braços rígidos, andando devagar, sem mexer os joelhos. A cabeça pendia levemente para o lado e o pescoço tinha um lenço verde, com a letra O. Dona Olívia ligou para o vizinho. Quando ele chegou, não tinha mais ninguém. Só o espantalho, parado no lugar de sempre, mas agora com um lenço novo e com um detalhe a mais. Um broche de cabelo preso na camisa, igualzinho ao que ela usava quando era jovem e que tinha perdido no dia do enterro do marido. Era domingo, final de tarde. As famílias se reuniam sempre no campo aberto, perto da porteira que divide a vila do pasto antigo. As crianças jogavam bola, corriam, gritavam, sem saber que o espantalho estava, de novo, fora do lugar. Mas ninguém reparou. Até que, no meio da brincadeira, 2 meninos desapareceram. Assim, do nada. Um deles era o sobrinho do padeiro, o outro, filho da costureira. Os 2 tinham apenas 9 anos. A bola foi encontrada encostada na porteira, aberta. Mas a cerca, ao lado, estava intacta. Nenhum rasgo, nenhum vestígio, nenhum som. Só o espantalho, de pé, do outro lado da porteira, e com 2 lenços no pescoço, um azul claro, outro amarelo, com 2 letras bordadas à mão, R e D. A estrada sempre foi reta, do centro da vila até o pasto antigo. Todo mundo sabia, era o caminho da porteira. Mas um dia, começaram a reparar que ela estava torta, uma leve curva à direita. Nada demais, mas na semana seguinte, a curva era maior, como se o chão tivesse virado sozinho. Um dos moradores colocou uma estaca de madeira na entrada da trilha. No outro dia, ela estava inclinada. No terceiro, tinha afundado. E quando cavaram para ver o que tinha embaixo, encontraram raízes, grossas, tortas, como se estivessem empurrando o solo, guiando a estrada, direto para o milharal, direto para o espantalho, direto para a porta, de uma casa velha, que antes nem estava ali. D. Irene morava no fim da estrada nova, a mesma que agora curvava direto para o milharal. Era uma senhora quieta, dessas que falam pouco, mas reparam tudo. Um dia ela disse à filha: "Ele vem aqui toda noite." A filha achou que era confusão da idade, até que Dona Irene começou a deixar cadeiras na varanda. 2. E todos os dias de manhã, uma das cadeiras estava virada, como se alguém realmente tivesse sentado e ido embora com pressa. A filha perguntou: "Mãe, o que vocês conversam?" E a resposta foi simples: "Ele diz que só quer ser lembrado." D. Irene começou a costurar lenços, pequenos, coloridos, com letras que ninguém reconhecia, e pendurava na cerca toda manhã. No 20º dia, ela não levantou da cama. Estava com a mão fechada. Dentro dela, um pedaço de palha. E no pescoço, o último lenço, com a letra I.
Até aquele dia, tudo tinha acontecido à noite, sempre na sombra, sempre no silêncio. Mas naquela quarta-feira, eram quase 11 horas da manhã. Um grupo de jovens foi até o milharal. Queriam gravar para o TikTok, mostrar que tudo não passava de história. Riam, chutavam espigas secas, faziam piada com a lenda da porteira. Um deles se aproximou do espantalho. Começou a cutucar com um galho. Ei, bonecão, tá acordado? Nada. Outro chegou mais perto. Vamos ver o que tem aí dentro. Quando tocaram no braço de palha, o som que saiu foi humano. Um grito seco, curto, como se viesse de dentro, mas abafado, sufocado. Eles correram, mas o vídeo ficou, viralizou, mas durou pouco. O app derrubou por conteúdo sensível. Ninguém mais viu, exceto quem estava lá. E um dos meninos, até hoje, não. Fala mais. Só repete uma frase olhando para o vazio. Ele pediu para não acordar. Foi no fundo do cartório. Em um armário trancado há décadas, o escrivão novo estava reorganizando os arquivos e encontrou um tubo de couro. Dentro, um mapa, datado de 1883, com o nome original da vila, Pouso das Almas. O mapa mostrava os limites da antiga fazenda, os rios e uma área destacada em vermelho, onde hoje fica o milharal. A legenda? Uma única palavra escrita à pena: Campos de Descanso. Um termo antigo para cemitério clandestino, usado por coronéis para enterrar os que ninguém reclamava: trabalhadores, crianças, doentes, pessoas sem nome. O espantalho estava bem no centro dessa área. E o mais estranho, ao lado do mapa havia uma folha solta, com uma frase quase apagada. Nem todos descansaram. Dizem que foi numa sexta-feira, véspera de lua nova, o céu escuro demais e o silêncio espesso, como se o som tivesse sumido da terra. Às 3h12 da madrugada, os cachorros começaram a uivar, ao mesmo tempo, e ninguém conseguia dormir. As trancas das portas pareciam frouxas, a energia caiu, e no céu, uma luz fraca, como uma brasa apagando no horizonte. No milharal, o espantalho já não estava mais preso, estava andando, reto, na direção da vila, sem pressa, sem parar. E cada casa que ele passava amanhecia com a porta aberta e um lenço pendurado no batente, com uma letra bordada e uma cadeira vazia na sala, como se alguém tivesse saído para nunca mais voltar. No fim da manhã, o padre tocou o sino da igreja sozinho. Disse que só tinha ele na vila. O resto virou nome de lenço. Desde então ninguém mais mora ali. Mas a porteira ainda abre sozinha quando o vento vem do lado errado. E o espantalho às vezes muda de lugar, devagar, quase como se esperasse por mais um nome, talvez o seu.